Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim de mercado olhando para a movimentação em Chicago. Você que acompanha Notícias Agrícolas viu aí que o mercado caminha para um fechamento positivo e altas até boas aí depois das últimas sessões negativas lá em Chicago. A gente vai conversar agora com o seu Camilo Motter, lá da Granoeste, direto de Cascavel do Paraná. Seu Camilo acompanhou o mercado, acompanhou as negociações e tem também já as informações para o relatório do USDA de amanhã, relatório de oferta e demanda, que é importante, afinal de contas existe muita polêmica em relação ao que aconteceu, o que não aconteceu, se plantou, se não plantou, se vai ter produção, se vai ter produtividade, tanto para a soja quanto para o milho. Seu Camilo, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Começo perguntando sobre esse mercado hoje lá em Chicago, um dia positivo, algum fundamento em especial aí para as negociações encerrarem dessa forma, seu Camilo? Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É um dia bem curioso hoje, porque o mercado começou no campo negativo e acabou fechando aí com 8, 9 pontos de alta, uma alta até significativa, dando sequência aos 7 pontos que já tinha sido ganho ontem, né? Mas é óbvio, que nem você muito bem retratou, nós viemos de uma queda de longa aí, né? Várias sessões de queda, né? Então o mercado não está nos seus melhores momentos, não. Mas temos que aplaudir a recuperação de ontem e hoje. Agora, hoje... Alô? De amanhã. Alô, tá me ouvindo? Agora sim, seu Camilo. Deu uma falhadinha, okay. Mas vamos lá. Então vamos dar continuidade. Então hoje foi um dia bastante curioso, mas ele foi uma sessão muito técnica, embasada praticamente na expectativa do relatório de amanhã, e também na alta do petróleo. O petróleo subiu forte lá fora, 2,5%, chegando a bater próximo de 3% de alta. E aí, basicamente, a redução dos estoques americanos e tempestades tropicais que chegam ali na região do Golfo do México, que é uma importante região de prospecção de petróleo para os Estados Unidos, né? Então isso também, a alta do petróleo significativa de hoje também ajudou na composição do preço da soja e agora no final também do milho, né? O milho vinha trabalhando no campo negativo e acabou agora nos últimos minutos fechando com 2, 3 pontos de alta, né? E também expectativas com relação ao clima no meio oeste americano, né? Eu estou vendo que o mercado adotou aí um patamar próximo de 9, né? Nós tínhamos antes do mês de julho que a gente falava em 8,70, 8,80, mas com certeza o mercado ele vai adotar um patamar ao redor de 9 aí como piso para o mercado nas atuais circunstâncias. Nós devemos entender o mercado dentro de uma nova dinâmica. Qual é essa nova dinâmica? Incluindo uma forte redução da produção norte-americana. A dinâmica anterior era excesso de oferta, redução da demanda, sobretudo por causa dos problemas de sanidade animal na China, né, que é o maior consumidor de farelos e maior produtor de proteína animal, sobretudo de suínos, né? Então a demanda está bastante menor lá. Mas a nova dinâmica inclui a redução da oferta com os problemas climáticos que tivemos nesta fase inicial durante a implantação da safra norte-americana, né? Então me parece que o mercado agora trabalha com piso ao redor de 9, pouco para lá para cá, como piso, mas podendo galgar patamares superior no decorrer, né? Agora, seu Camilo, essa questão climática, ela impôs, como o senhor bem explicou, um novo patamar aí para as negociações lá nos Estados Unidos. Mas com que número que vocês aí na Granoeste trabalham para a safra americana? Veja bem, vamos pegar o que quem vive lá está falando, né? Para amanhã, por exemplo, o mercado aguarda um corte aí de 7 a 8 milhões em relação ao número do mês passado. O mês passado, a produção foi estimada em torno de 113 milhões de toneladas. O mercado espera algo entre 104,5 e 105 milhões de toneladas amanhã, ou seja, um corte aí de pelo menos 8 milhões de toneladas de um mês para o outro. Este corte expressivo tem duas razões que justificam. Primeira, o corte na área
a estimativa diária da safra norte-americana, se todo mundo se recordar, o USDA veio com um número agora no final de junho, que surpreendeu a todos, porque ele cortou de forma muito expressiva o plantio da safra norte-americana, em quase 2 milhões de toneladas. De uma estimativa inicial que era de 34,2 milhões de hectares para 32,4 milhões de toneladas. Né? Então, cerca de 1 milhão e 800 mil hectares de corte. E isso surpreendeu a todos, foi muito positivo naquele momento para o mercado. Né? Então, o USDA vai incluir nas avaliações de amanhã este corte de área. Portanto, uma área bem menor em termos de plantio de soja. Mas esta área, é bom que se diga, né, falando em área, ela deverá ser revisada para o relatório de agosto. Agora, durante julho, serão feitos todos os levantamentos de campo e em agosto, no relatório de oferta e demanda de agosto, o USDA vai dar um número definitivo de plantio. Pelo que o senhor acompanha... Para esse relatório haverá um corte na área e, portanto, já implica diretamente na produção. Outra coisa importante, ele vai cortar entre 1 bushel e 1,2 bushel na produtividade por acre. Então, vai de 49,5 bushel acre, ele deve vir para algo como 48,2 bushel acre no relatório de amanhã. Então, vai haver um corte de área, a estimativa de produção vai ser feita sobre um corte de área e sobre um corte de produtividade. Por isso que tem essa previsão de um corte muito expressivo na produção no relatório de amanhã. Muito bem. Só confirmando essa história, corte diário, o senhor acredita que também não vai conseguir plantar toda a área planejada inicialmente, seu Camilo? Eu acredito, aí uma visão pessoal minha, que nós devemos ter um corte de área, só que esse número final vai sair lá em agosto, né? E obviamente que mesmo plantando a área estimada, fatalmente deverá ter uma redução de produtividade, porque grande parte da safra foi semeada após o período ideal de plantio. Né? E a gente vê pela própria qualidade da lavoura que não está boa, né, seu Camilo? Sim, as fotos que chegam de lá mostram bem uma redução de qualidade e até bastante dano às lavouras. Agora, um fator importante é acompanhar também a evolução daqui para frente. O americano costuma dizer, um mau começo não significa um mau final. Pode ter uma evolução adequada, mas a probabilidade também é esta. Um mau começo também significa uma má produtividade lá no final, né? Isso é o mais provável. Não é 100% verdade, mas também ele tem, vamos dizer, uma probabilidade maior, né? Agora, esse número confirmado amanhã no relatório, ele tem potencial de fazer o mercado voltar a subir ou essas duas últimas sessões positivas já refletem essa expectativa, seu Camilo? As duas coisas são verdades. Eu acredito que essas duas altas que tivemos agora refletem esta antecipação de um corte drástico na estimativa de produção e também o potencial fica maior para novas altas no mercado, para novas altas de preço. Por que isso? Eu acredito não, vamos dizer assim, os boletins climáticos indicam que o padrão climático americano está mudando. Nós tivemos um período inicial de excesso de chuva, a gente já tem ondas de calor muito expressivas, muito próximas de 40 graus em algumas regiões mais a oeste do cinturão. O estado de Oklahoma é um deles, por exemplo, onde chegou a 115 graus Fahrenheit, 115 graus menos 32 dividido por 1,8, nós temos 45 graus em picos de temperaturas no estado de Oklahoma, que fica mais a oeste aqui. E Oklahoma, embora plante pouco, mas ali tem vários estados que plantam muito naquela região, como Kansas, Nebraska, não é? Ao lado ali Missouri, né? Então são estados que plantam muito e nada impede que essa onda de calor se espalhe. Bom, com uma onda de calor e um pouco de menos chuva no período, a gente pode ter uma inversão total do padrão climático que tínhamos até agora e de uma lavoura que veio com excesso de umidade e chuva, pondo poucas raízes
nós temos um padrão climático um pouco mais seco e quente, e isso pode inverter também a questão de expectativa de produção. No momento, para essa primeira fase agora, nesses últimos dias, o clima mais quente, menos chuvoso, ele é benéfico diante do excesso de umidade que tínhamos. Até por isso que o mercado, em alguns dias aí, caiu um pouco. Mas nós precisamos monitorar muito de perto, porque com a redução diária e redução da estimativa de produção, o clima terá uma implicação direta na formação do preço. Dizendo em outras palavras, os preços estarão muito mais sensíveis a qualquer variação climática. Muito bem. Ainda bem que tem esse viés alto, porque quando a gente olha para o Brasil, o dólar está derretendo aqui, seu Camilo, hoje caindo 1,3% em função obviamente, aí da possibilidade de aprovação em primeiro, ou pelo menos na Câmara, né, da reforma da Previdência, e os prêmios já voltaram abaixo dos 100 pontos, hein, seu Camilo? Exatamente. Nós temos esses dois fatores negativos para a formação do preço doméstico. Muito bem colocado, e é isso que se vê na prática. O câmbio recuperou um pouquinho agora, mas ainda assim está quase 1% de queda, né? Agora, no decorrer, eu acho que vai ser importante essa monitoração, esse monitoramento. Você colocou as outras duas variáveis que formam o preço interno, e a gente percebe isto. No tocante a prêmios, basta ver que, apesar da ausência quase que completa da China no mercado norte-americano, o Brasil mesmo exportou bem menos para a China nos primeiros 6 meses deste ano. Ano passado foram quase 36 milhões e este ano, de janeiro a junho, 33 milhões. Portanto, 3 milhões a menos de toneladas exportadas para a China, o que representa uma demanda menor, efetivamente, de parte da China. Isso, claro, tem implicações nos prêmios, né? Então é muito importante ficar monitorando também a questão dos prêmios e, obviamente, você citou a questão do câmbio, e a principal razão para essa queda é exatamente a aprovação da reforma, agora a expectativa positiva para a aprovação da reforma em primeiro turno na Câmara dos Deputados, né? Diante desse cenário, o que deve fazer o produtor, seu Camilo? Esperar, vender? Eu acredito o seguinte, eu acho que importante a participação nos bons momentos, isso continua válido, mas se abre uma expectativa muito positiva para o final do ano. Se abre uma expectativa positiva para o final do ano. Por quê? Os estoques americanos tendem a ficar um pouco menores, embora ainda altos, mesmo com a produção se ficar em 104, 105 milhões, mas a demanda chinesa vai se focar muito mais no Brasil, e aí incluindo agora a razão da menor oferta norte-americana, não mais somente a guerra comercial, né? Então pode ser que nós, e diante da quebra da safra americana, a gente tenha uma demanda mais acentuada pelo produto brasileiro, em consequência um enxugamento de estoques e uma redução da oferta para a indústria no final do ano. Isso é muito positivo, então lá para frente, né? Então eu acho que compromissos devem se atender com venda de produção, mas o excedente talvez aí aproveitar alguns momentos bons, mas acho que se abre uma expectativa muito positiva para o final do ano. Obviamente que amanhã, a gente falou muito do lado positivo, se vier um número, embora com um corte da produção de 3 a 4 milhões apenas, a gente pode ver o mercado cair abaixo desses patamares que a gente citava, que é um piso ao redor de 9, 8,80, 9 aí, né? É claro que a gente não sabe o que os números que o USDA irá divulgar. O que o mercado está fazendo até agora é uma especulação sobre uma avaliação da produção sobre a área divulgada em fins de junho, portanto com um corte de 1,8 milhão de hectares, né? E também uma certa redução na produtividade. Isso é o que o mercado fez e a expectativa está em cima disso. Agora, se o USDA vier com um corte que não seja tão expressivo, o mercado pode assim mesmo perder fôlego nos próximos dias, mas aí volta ao monitoramento do clima. Este relatório de amanhã ele vai ter uma importância no curtíssimo prazo. Ele não vai vigorar mais que algumas horas ou alguns dias, em termos de efeito para o mercado na questão da soja, né? Porque o clima é o fator preponderante daqui pela frente. Muito bem, vamos ficar de olho nesse relatório, então, que, como o seu Camilo afirmou, é um relatório importante, pontualmente falando, ele pode dar aí novos rumos para os preços da soja no mercado internacional.
Seu Camilo, por enquanto, obrigado pela sua participação. A gente volta com o senhor em outras oportunidades para estar atualizando aí as informações e os destaques. Volte sempre, viu, seu Camilo? Valeu, Alexandre. Grande abraço a você e abraço a todos os participantes e ouvintes desse importante canal de notícias. Um abraço. Até a próxima. Até mais. Tá, tchau, tchau. Camilo Mota falando com a gente direto lá de Cascavel, no Paraná, direto da Granoeste, portanto, informações importantes, suficientemente fortes aí para dar um rumo ao mercado, aos preços. Amanhã tem relatório do USDA, aquele relatório de oferta e demanda tradicional, mensal, que o USDA divulga. Expectativa do mercado é de um recuo significativo, aí, um corte expressivo na produção americana. O mercado especula algo em torno de 7 a 8 milhões de toneladas em relação aí ao que foi divulgado no relatório passado, que era em torno de 113 milhões de toneladas, ou seja, podemos cair então para uma produção de 5 milhões de toneladas. Parte dessa questão ou dessa possibilidade já foi precificada pelo mercado através das duas movimentações positivas que a gente viu nos últimos 2 pregões, mas em se confirmando esse número ou essa queda, é possível a gente ainda ver alguma reação positiva dos preços da soja lá em Chicago. No entanto, tem a contramão, o contrário disso, que é o conservadorismo do USDA e, portanto, o USDA pode trazer números diferentes do que o mercado está imaginando, menores, inclusive, e isso poderia ser um balde de água fria nas cotações que começaram a subir aí nas últimas 2 sessões e o mercado acabar recuando. Portanto, esse relatório de amanhã ele é muito importante para um reposicionamento dos preços da soja no mercado internacional. Vamos aos números de fechamento do mercado. Você acompanha comigo na tela a soja bom, o julho já não tem mais interesse para a gente, mas vamos lá. Agosto, 8 dólares e 93 centes por bushel, uma alta de 7,5 pontos. Setembro, 8,99, 7,5 de alta também. Em novembro, 9 dólares e 11 centes por bushel, voltando aí, consolidando, aliás, aí o patamar acima dos 9 dólares, com 7,5 de alta também. Vamos ver o milho. Para julho, 4 dólares e 32 centes por bushel, uma leve alta de 0,75. Setembro, 4,34, 1,5 de alta. Dezembro, 4,38, 1,25 de alta. E março de 2020, 4 dólares e 45 centes por bushel, uma alta de 0,75. E para finalizar, o trigo. Trigo para setembro, 5 dólares e 4 centes por bushel, 1 ponto mais 75 de elevação. Dezembro, 5 dólares e 16 centes por bushel, 0,75 de alta. E o março ficou estável em 5 dólares e 28 centes por bushel. São esses os números do mercado, ainda sujeitos a algumas alterações aí, mas de uma forma geral, o rumo do mercado já foi dado, um mercado de alta para a soja e para o milho nesta quarta-feira. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.